É sabido por todos nós aqui, não é novidade para ninguém, que vida com Deus é uma verdadeira jornada. Uma jornada intensa, uma jornada transformadora, uma jornada recompensadora, uma jornada que de fato traz sentido à nossa vida. Até porque tentar viver a vida sem Deus não tem sentido algum. Porém, dentro dessa jornada chamada vida com Deus, às vezes nos falta força. Diz aí. Às vezes nos falta coragem. Às vezes nos falta constância. Sim ou não? Às vezes nos falta ânimo, vigor, disposição. Às vezes nos falta até fé para prosseguir na caminhada chamada vida com Deus. Mas nós servimos um Deus que, através da sua infinita graça, bondade e misericórdia, Deus se encarrega de recarregar em nós todas essas virtudes. Contudo, existe uma virtude que Deus não recarrega em nós. E não recarrega porque é uma virtude que depende de uma escolha nossa, de uma escolha minha, de uma escolha sua. Portanto, cabe a cada um de nós garantir que nessa jornada chamada vida com Deus, não falte em nenhum momento essa virtude. Eu estou falando da virtude chamada obediência ao Senhor. Obediência Deus não dá para nenhum de nós. Obediência Deus espera receber de todos nós. Fique você sabendo que sem obediência não existe chamado. Sem obediência não existe ministério. Sem obediência, pastor Mauro, não existe nem cristianismo. Sem obediência não existe culto, não existe igreja. Sem obediência não existe vida cristã. Sem obediência não existe nascer de novo. E a mais forte, sem obediência não existe nem salvação. Mas espera aí, pastor, salvação não é pela graça? Sim. Salvação não é mediante a fé? Sim. Salvação não é um dom de Deus? Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a principal evidência de que a graça de Deus de fato operou em nós? Qual é a principal evidência de que de fato nós temos fé e nós cremos em Cristo? Qual é a principal evidência de que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, vivemos para Deus? Eu respondo, a principal evidência disso tudo é a nossa obediência ao Senhor. É a nossa capacidade de obedecer a Deus. Aos olhos de Deus, aos olhos do Eterno, a nossa obediência a Ele é inegociável. E por ela ser inegociável, ela também é recompensável. Por isso, nós precisamos ser aperfeiçoados em obedecer a Deus. Repita isso após mim. Eu preciso. Pode ser mais forte. Eu preciso ser aperfeiçoado em obedecer a Deus. Eu preciso ser aperfeiçoado em obedecer a Deus. Não por coincidência, nós estamos no ano do aperfeiçoamento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo de número 28. E assim está escrito no texto sagrado: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2:
todas as bênçãos. Não é uma, não são duas, não são três. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Versículo 15. Entretanto, esse é o outro lado da moeda. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, santo, glorioso, poderoso, Pai, Tu és. Eis aí a Tua igreja, disposta e disponível a ouvir a Tua doce, mas poderosa voz, Pai. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir. E só Tu sabes, Pai, aquilo que nós de fato precisamos. Que a partir desse instante não seja eu, Teu filho, Teu servo a falar, mas que seja o Teu bom Espírito guiando a minha vida, guiando a minha voz, fazendo com que as palavras venham do trono da graça e alcance não só os ouvidos, mas o coração do Teu povo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Queridos, o livro de Deuteronômio, que no seu idioma original é Devarim, mas no nosso idioma português significa a segunda lei, repetição, significa palavras ditas. Ele traz como tema central de toda a sua narrativa a importância de se viver de forma obediente ao Senhor. Diante disso, Deuteronômio capítulo 28 surge como um capítulo extremamente revelador. Digo revelador porque ele meio que cumpre a função de descortinar diante dos nossos olhos quais são os resultados que acontecem quando um povo, uma nação, e aqui, por que não, uma igreja, um crente, decide seguir ou não seguir esse preceito chamado obediência, que é um dos preceitos mais importantes que existe no reino de Deus. Deuteronômio capítulo 28, ele faz as vias de dar ênfase, de trazer à tona, de colocar uma lupa sobre os resultados que são gerados sobre aqueles que obedecem e sobre aqueles que não obedecem ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 28, ele é um capítulo dividido muito claramente em duas grandes partes. Quantas partes, igreja? Duas grandes partes. A primeira parte começa no versículo 1 e 2, que vai apontar para os resultados que todos nós queremos desfrutar um dia. Vai apontar para os resultados que todos nós desejamos viver e alcançar, que são os resultados chamados bênçãos. Afinal, quem de nós não quer viver as bênçãos do Senhor? Quem de nós não quer alcançar as bênçãos do Senhor? Mas tem o restante do texto, a segunda parte, que começa no versículo 15, e essa parte vai apontar justamente para o resultado que ninguém aqui deseja enfrentar. Vai apontar para o resultado que nenhum de nós aqui desejamos ter que passar um dia. O resultado chamado maldição. Olha isso, igreja. Deuteronômio capítulo 28 coloca lado a lado bênção e maldição, e ele vai dizer, ele vai declarar, o texto vai enfatizar que será justamente a nossa obediência a Deus, a nossa capacidade de obedecer a Deus, que vai determinar quem estará sujeito a viver debaixo de bênção e quem estará sujeito a viver debaixo de maldição. Preste muita atenção nisso. Bênção e maldição depende
da escolha que cabe a nós. Bênção e maldição depende da escolha chamada obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Dentro dessa pequena guisa introdutória, eu preciso fazer você entender duas verdades que são essenciais para darmos prosseguimento a partir daqui. A primeira verdade essencial será o teu nível de obediência a Deus, que fará você desfrutar de coisas, que fará você alcançar coisas, que fará você ter resultados antes vistos como inalcançáveis. Segunda verdade, será o teu nível de obediência a Deus que te fará viver situações, que te fará viver momentos extraordinários na presença do Senhor. Por quê? Porque se a nossa obediência a Ele é inegociável, ela se torna também através dele recompensável. Deus recompensa nossos atos de obediência a Ele. Obediência a Deus é um atributo indispensável na nossa jornada cristã. Preste muita atenção naquilo que diz o texto. O versículo 1 e 2, eles trazem uma informação interessante. Se obedecerem a Deus, duas coisas acontecem. Bênçãos virão sobre ti, bênçãos te alcançarão. Você percebe aqui que não precisa correr atrás das bênçãos? É elas que vêm sobre nós, é elas que nos alcançam, desde que sejamos obedientes à voz de Deus, obedientes à direção de Deus, obedientes àquilo que Deus nos orienta. O versículo 15, ele também traz uma informação um pouco semelhante. Se não obedecerem ao Senhor, maldições virão sobre ti, maldições te alcançarão. Mais uma vez, bênção e maldição estão disponíveis a todos nós, e o que vai determinar qual dos dois resultados nós iremos viver é justamente a nossa obediência ao Senhor. Isso deixa claro na minha mente uma coisa muito forte. O segredo para se viver uma vida cheia de bênção, uma vida de vitória, uma vida próspera, uma vida abençoada, não está no talento que nós temos. O segredo para se viver uma vida abençoada, próspera, plena de vitória em Deus, não está no dom que Deus nos deu, não está no dom que nós temos. O segredo para se viver uma vida abençoada, próspera, cheia de bênção diante do Senhor, não está na nossa capacidade de fazer, não está na nossa capacidade de realizar, não está na nossa capacidade de executar, não. O segredo para se viver uma vida cheia da bênção, uma vida de vitória, uma vida de conquista em Deus, está na nossa capacidade de obedecer a Ele, está na nossa obediência ao Senhor. Aí aqui o Espírito Santo faz uma pergunta que você não precisa responder para mim, porque é o Espírito que pergunta: ei, meu filho, minha filha, tu tens obedecido tudo aquilo que eu tenho te pedido? Ei, meu filho, minha filha, tu tens obedecido as orientações que eu tenho te dado? Toda quinta-feira de agosto, nós estamos sendo ministrados aqui a respeito de destino que Deus dá, direção que Deus dá. Pois bem, para seguir o destino que Deus dá, para seguir a direção que Deus dá, precisa da virtude chamada obediência. Não adianta ouvir se não obedecer. Lembra daquela história de duas casas? Uma que é construída na areia e cai, e outra que é construída na rocha e permanece. Qual a diferença entre elas? Ali é uma parábola. A diferença entre elas é que quem está na rocha é aquele que ouve e obedece, pratica. Quem está na areia é aquele que ouve e não dá importância, não obedece à direção que Deus dá. Então, obediência é uma virtude essencial na nossa jornada chamada vida cristã.
Escute isso. A Santíssima Palavra de Deus é, sem dúvida alguma, um poderoso instrumento que Deus usa para revelar a toda a humanidade. Deus usa a Palavra de Deus para revelar a toda a raça humana quais são as virtudes necessárias para que nós, criatura, possamos viver uma vida aqui na face da terra que agrade o coração dele, Criador. A Palavra de Deus revela que nossos atos de amor agradam o coração de Deus. A Palavra de Deus revela que os nossos atos de confiança agradam o coração de Deus, sim ou não? A Palavra revela que os nossos atos de fé agradam o coração de Deus. E aqui vai uma pergunta: de que adianta dizer que ama se não obedece a Ele? De que adianta dizer que confia se não obedece a Ele? De que adianta dizer que tem fé, que crê, mas não obedece a Ele? Em contrapartida disso tudo, o nosso Deus, que é onisciente, Ele sabe, Deus sabe que aqueles que obedecem a Ele, só obedecem porque amam. Deus sabe que aqueles que estão dispostos a obedecer a Ele, só obedecem porque confiam. Deus sabe que quem obedece, por vezes só obedece mesmo contra a vontade, mesmo contra o nosso querer, mas obedece porque tem fé nele, porque crê nele, porque sabe que ele está no controle de tudo e ele vai prover o que for necessário para honrar e recompensar toda obediência que é destinada a ele. Porque obediência é inegociável para Deus, portanto, é recompensável aos olhos dele. Diante disso, meus irmãos, na coerência dos meus pensamentos, eu entendo que a melhor forma de agradar o coração de Deus é obedecendo a Ele, mesmo contra o nosso querer, mas obedecer a Ele. A melhor forma de agradar o coração de Deus é obedecer a Ele, mesmo que seja num cenário adverso, mas ainda assim obedecer a Ele. A voz dEle, a palavra dEle, a direção dEle, as orientações dEle. Ainda assim, a melhor maneira de agradar o coração de Deus é obedecer a Ele. Porque o coração de Deus se agrada muito mais quando o crente usa a liberdade de escolha que tem para escolher obedecer à vontade dEle. O coração de Deus transborda de alegria quando nós usamos a liberdade de escolha que nós temos justamente para obedecer à vontade dEle. Com base nessa informação, eu libero uma palavra sobre a vida de alguém aqui. Já que a nossa obediência a Deus tem o poder de agradar o coração dEle, conhecendo o Deus que eu conheço, você pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar oportunidades, Deus não vai deixar faltar ocasião, Deus não vai deixar faltar momento oportuno. Para quê? Para que a nossa obediência a Ele, para que a nossa capacidade de obedecer a Ele seja testada, seja provada, seja devidamente exercitada. Pastor, não entendi, eu explico. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa situação que você está vivendo hoje, que você olha, se espanta e vê como uma grande luta, Deus olha para ela e não vê como luta. Deus olha para ela e vê como oportunidade da sua obediência a Ele ser testada dentro dessa situação que você chama de luta. Isso quer dizer que essa situação que tem alguém aqui vivendo, que você olha e diz: Deus, isso é uma grande prova, eu estou sendo provado. Deus olha para a mesma situação e não vê como prova, Deus vê como momento oportuno para a sua obediência a Ele ser provada dentro dessa situação que você hoje enxerga como prova. Isso quer dizer
que aquela situação que você hoje está se deparando, e você pensa: Deus, isso é uma tentação, Deus, está difícil de suportar, Pai, nas minhas forças eu não consigo suportar, é uma tentação enorme. Deus olha e diz: meu filho, minha filha, isso não é tentação, isso é oportunidade que eu estou te dando para a sua obediência à minha palavra, para a sua obediência à minha vontade ser devidamente colocada em prática, exercitada, vivida. Deus cria situações, Deus permite situações, Deus nos leva a situações para testar o nosso nível de obediência a Ele. Mais uma vez o Espírito Santo pergunta para a sua reflexão: meu filho, minha filha, tu tens obedecido tudo aquilo que eu tenho lhe pedido? Tu tens obedecido tudo aquilo que eu tenho lhes falado? Aprenda uma coisa aqui hoje, aprenda de uma vez por todas: toda situação que envolve obediência da nossa parte, Deus enxerga de uma forma diferente. Nós vemos como prova, Deus não vê como prova, Deus vê como oportunidade de testar a nossa obediência. Nós vemos como luta, Deus não vê como luta, Deus vê como ocasião para testar a nossa obediência. Nós vemos como tentação, Deus não vê como tentação, Deus vê como um momento oportuno de provar, testar a nossa obediência. Toda situação que envolve obediência da nossa parte, Deus vê de uma forma diferente. Pastor, por que Deus vê de uma forma diferente as situações que envolvem a minha obediência? Lá vai. Porque cura, quando o crente precisa, quando a igreja precisa, Deus dá cura, sim ou não? Livramento, quando o crente precisa de livramento, quando a igreja precisa de livramento, Deus dá livramento. Provisão, quando o crente precisa de provisão, quando a igreja precisa de provisão, Deus é o primeiro a liberar provisão, sim ou não? Mas quando o assunto é obediência, não. Obediência Deus não dá. Quando o assunto é obediência, Deus espera receber. Obediência Deus não dá, obediência Deus espera receber de nós. Meu filho, minha filha, tu tens obedecido aquilo que o Espírito Santo tem lhe pedido? Tu tens obedecido aquilo que Deus tem te orientado? Quando o assunto é obediência, preste muita atenção nisso. Quando o assunto é obediência, Deus simplesmente olha para nós, não faz nada, olha para nós, espera encontrar em nós, enxergar em nós a capacidade de obedecer a Ele. Eu vou repetir: quando o assunto é obediência, Deus não se movimenta, igreja. Deus olha e espera que nós demonstremos obediência a Ele. Quando o assunto é obediência, Deus nos olha e o céu inteiro fica em alerta a nos observar. Quando o assunto é obediência, Deus nos olha e o céu inteiro fica em alerta a nos observar. Por quê? Porque o céu inteiro já sabe que será mediante a nossa obediência a Deus aqui na terra, será mediante a nossa capacidade de obedecer a Deus aqui na terra, que o céu inteiro estará autorizado a se movimentar lá em cima, para derramar bênção sobre nós aqui embaixo. Eu vou repetir para você dar um glória mais forte. Quando o assunto é obediência, Deus nos olha, o céu inteiro fica a nos observar. Por quê? Porque o céu inteiro, o céu todinho já sabe, e alguém está sabendo aqui hoje, que será mediante a nossa obediência a Deus, será mediante a nossa
capacidade de obedecer a Deus, que o céu vai receber autorização para mandar bênção sobre nós, para mandar vitória sobre nós, para mandar livramento sobre nós, para mandar cura sobre nós, para descer milagres sobre nós. Pastor, eu não entendi, eu vou ser mais claro. Posso pregar rasgado? Vou ser mais claro. À medida que o crente aqui embaixo está obedecendo a Deus, mesmo chorando, o céu lá em cima está se movimentando, aleluia, para abençoar a vida do crente aqui embaixo. Enquanto o crente aqui embaixo está obedecendo a Deus, mesmo doendo, mas o céu lá em cima vai se movimentando, aleluia, para honrar a obediência do crente aqui embaixo. Enquanto o crente aqui embaixo vai obedecendo a Deus, mesmo diante das intempéries da vida, mas vai obedecendo a Deus, o céu lá em cima vai se movimentando, o céu lá em cima vai trabalhando, o céu lá em cima vai agindo, o céu lá em cima vai operando a favor do crente aqui embaixo. E na minha Bíblia está escrito, na sua está escrito, que operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Posso te contar um segredo? A tua obediência nos momentos mais difíceis faz com que Deus opere a seu favor. E a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Vamos repetir isso juntos no tempo 3? 1, 2, 3. Operando Deus, quem impedirá? Lavada candaraba da sodecandarás. Levada candaraba da sodecandarás. Guarde o que eu vou lhe dizer, muito bem guardado na tábua do seu coração. Obedecer a Deus sempre foi e sempre será uma escolha nossa. Ninguém pode obedecer a Deus no meu lugar. Ninguém pode obedecer a Deus no seu lugar. Obedecer a Deus sempre foi e sempre será uma escolha que cabe a nós. Obedecer a Deus sempre foi e sempre será uma decisão que cabe ao crente fazer todo dia. Todo dia, todo dia. Não é obedecer só quando é favorável, é todo dia. Não é obedecer só quando está com vontade de obedecer, é todo dia. Não é obedecer somente quando eu olhando faz sentido obedecer, não, é todo dia, porque o céu, aquele que derrama bênçãos, vitórias e livramentos sobre nós, aquele mesmo céu que está a nos observar, eles esperam uma postura de nós, no que tange obediência. Pastor, que postura é essa que o céu espera ao meu respeito acerca de obediência? O céu espera de nós que seja assim. Dia está claro, está com sol, o dia está lindo, eu obedeço a Deus. Pastor, o tempo virou, está chuvoso, o céu está de bronze, ainda assim eu continuo obedecendo a Deus. As coisas estão ok para o meu lado, lá em casa, lá no trabalho, lá na faculdade, eu obedeço a Deus. Mas as coisas ficaram estreitas no trabalho, em casa e na faculdade, eu continuo obedecendo a Deus. Está tudo favorável para o meu lado, então eu obedeço a Deus. As coisas começaram a ficar desfavoráveis, eu continuo obedecendo a Deus. Pastor, estão falando mal de mim. Pois bem, continue obedecendo
a Deus. Pastor, estão me excluindo, estou sendo rejeitado, estou sendo rejeitada. Continue obedecendo a Deus, porque a obediência a Deus da nossa parte é visto como inegociável. Não depende de circunstância, não depende de cenário favorável para obedecer. O que o céu espera de nós é obediência. Pode estar doendo, mas eu obedeço a Deus. Pastor, está machucando a minha alma, mas eu obedeço a Deus. Nem que seja chorando, nem que seja gemendo, nem que seja com a alma sangrando, mas o que o céu espera de nós é obediência a Deus. Obediência a Deus, obediência a Deus, obediência a Deus, independente da circunstância. Deus está nos chamando para um tempo de obediência. Deus está nos chamando a um tempo de obediência. Deuteronômio capítulo 28 deixa muito claro diante dos nossos olhos 3 princípios acerca de obediência. Quantos princípios, igreja? 3 princípios acerca de obediência. 3 princípios que são imutáveis. 3 princípios que nunca, jamais vão mudar. 3 princípios que nunca vão perder a sua validade. Validade deles é perpétua. Princípio número 1. As bênçãos do céu, prosperidade que vem do alto, do Senhor, uma vida plena de vitória, são frutos de uma semente chamada obediência. Aí eu faço uma pergunta: sem uma semente de maçã, você consegue plantar uma árvore de maçã para depois colher os frutos dela? Acredito que não. Sem a semente chamada obediência, nenhum de nós conseguirá colher as bênçãos que vêm do alto. Princípio número 2. As bênçãos do Senhor, a prosperidade do alto, uma vida plena de vitória, só recaem apenas sobre aqueles que exercem obediência ao Senhor. Princípio número 3. As bênçãos do Senhor, a prosperidade do alto, uma vida plena de vitória, mesmo aqui nessa terra, só acontece em ambientes, em lugares que existem obediência. Traduzindo isso, não existe a menor possibilidade de viver as coisas do alto, de viver as bênçãos do alto. E quando eu falo bênçãos aqui, não pensa você só em salário, em dinheiro, em casa, em carro. Não, vai muito além disso. Só vive as coisas boas do alto, prosperidades do alto, bênçãos do alto, quem exerce primeiro obediência aqui embaixo. A obediência é a semente que vai possibilitar cada um de nós colher os frutos daquilo que vem do alto. Obediência é a semente. Aqueles que têm a sua obediência aperfeiçoada em Deus, têm os olhos espirituais abertos para conseguir enxergar 3 características que são inerentes à nossa obediência. 3 características que não tem como desvincular da nossa obediência ao Senhor. Característica 1: a nossa obediência a Deus é uma chave que abre portas espirituais. Característica número 2: a nossa obediência a Deus é uma fonte que gera milagres. Característica número 3: a nossa obediência a Deus é um imã que atrai as bênçãos do Senhor. Recapitulando: uma porta que abre, uma fonte que gera e um imã que atrai. Posso pedir ajuda para me ajudar a pregar? Vamos repetir isso. Uma porta que abre, uma fonte que gera
Um imã que atrai. Esse foi só o teste. Agora com força para o céu inteiro ouvir. Uma porta que abre. Uma fonte que gera. E um imã que atrai. A nossa obediência a Deus é uma porta que abre. É uma chave que abre portas espirituais que nós nunca conseguiríamos abrir de outra forma, a não ser pela obediência. Êxodo capítulo 14, você conhece a história. O povo de Deus estava fugindo do Egito, e era uma fuga ferrenha. Chegou num determinado momento que dos lados eram montanhas, na frente tinha um mar, e atrás vinha Faraó com o seu exército. O povo de Deus ficou desesperado, porque era uma situação de encurralamento. Nome do lugar? Pi-Hairote, um verdadeiro beco sem saída. Não tinha como sair, estava fechado, não tinha escape, não tinha possibilidade de livramento. O povo se desespera. Moisés vai consultar ao Senhor. Deus, e agora? Estamos em Pi-Hairote, estamos num beco sem saída, não tem saída, não tem porta para nós fugirmos. Deus vira para Moisés e diga: Moisés, diga o povo que marche. Nas minhas palavras, Moisés, agora não é hora de orar. Como o pastor Cláudio nos ensina, o importante é ter orado. Agora é hora de marchar, Moisés. Parecia um plano estranho. Marchar para onde? Se tem montanhas dos lados, o mar na frente e o inimigo atrás. Aí Deus continua: e você, Moisés? Chega diante do mar, levanta o seu bordão, o seu cajado, levanta a tua mão em direção ao mar, que o mar vai se abrir. Moisés deve ter pensado: meu Deus, que plano é esse? Sem lógica. Mas eu não tenho o que fazer, a não ser obedecer. E não é que Moisés obedeceu aquilo que Deus falou, aquele plano meio sem lógica. Moisés chega diante do mar, levanta o seu cajado, ergue as suas mãos, e no versículo 21 de Êxodo 14, está escrito que Deus soprou um forte vento, e o mar se abriu, aleluia. A obediência de Moisés foi uma chave que abriu uma porta espiritual pelo meio do mar, que não poderia ser aberta de nenhuma outra forma. Então a nossa obediência por vezes é uma chave. Talvez você esteja hoje no seu Pi-Hairote. Você olha e está se sentindo num beco sem saída. Eu não sei qual situação você está enfrentando, mas a conclusão que você chegou é essa: estou num beco sem saída. Não consigo sair pela direita, não consigo sair pela esquerda, o inimigo está atrás de mim, eu não sei o que fazer. Lá vai o conselho: obedece a direção que Deus está te dando, obedece a ordem que Deus está te dando, porque a sua obediência vai fazer as vias de uma chave que vai providenciar a saída, o escape, o livramento que você precisa. Então, a obediência é uma chave que abre. 2, a obediência é uma fonte que gera milagres. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, vai contar a história de um homem chamado Naamã. Era um comandante do exército, dos mais fortes da época, um general. Tinha armadura de general, tinha status de general, tinha postura de general, tinha poder terreno, mas poder de general. Mas por dentro necessitava de algo que só Deus podia fazer: milagre. Conhece alguém assim? Tem tudo, mas por dentro precisa de Deus. Não tem Deus aqui dentro, não tem a fonte dos milagres aqui dentro. Só que Naamã tinha uma crente que trabalhava na casa dele, uma menina. A Bíblia não se encarrega nem de dizer o nome. Isso é um sinal para nós. Mais importante do que o nosso nome é aquilo que a gente faz em prol do reino. E essa menina que era crente disse para Naamã: eu conheço um homem lá em Samaria chamado Eliseu. Ele é um profeta dos bons, homem de Deus. E não é que Naamã obedeceu? Pela primeira vez, obedeceu uma empregada. E ele vai até a casa de Eliseu.
Só que ele foi surpreendido, porque pela posição e pelo status que ele tinha terreno, ele esperava ali um show pirotécnico, ele esperava uma recepção das galáxias. Então ele chega lá e bate na porta de Eliseu, e para surpresa dele, Eliseu nem se dá o trabalho de o receber. Manda um recado pelo seu menino do profeta, chamado Geazi. Qual era o recado? Naamã, é você? Não precisa nem dizer o que você quer, eu já sei para que você veio. A solução para você é: vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, que você vai receber a sua bênção. Não preciso nem te dizer que Naamã ficou indignado, por 2 motivos. Não foi recepcionado do jeito que ele acreditava que deveria ser. Segundo, Rio Jordão era um rio sujo, lamacento àquela altura, e na cabeça dele, Naamã, ele conhecia outros rios muito melhores do que o Rio Jordão. Então ele estava disposto a não obedecer, até que um dos soldados que estavam com ele disse: mestre, se fosse algo difícil, você não obedeceria? Já que é fácil, por que você não obedece? E aqui Deus está falando com alguém. Coisas difíceis que eu te peço, você se empenha em obedecer. E as coisas fáceis do dia a dia, por que tu não obedeces? Até que Naamã decidiu obedecer, e ele vai no rio. Você conhece a história melhor do que eu. E ele mergulha a primeira vez, nada. Mergulha a segunda vez, nada. A terceira, e assim vai até a 7ª vez. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele chega à constatação: obedecer a Deus, a obediência a Deus é uma fonte que gera milagre, porque ele olha para a sua lepra e não existe mais nada. Diz a Bíblia que a pele dele ficou igual pele de bebê, igual pele de criança. A obediência é uma fonte que gera milagres. Posso aplicar na sua vida? Talvez você precise de um milagre que os teus recursos não conseguem comprar, que a tua influência não consegue te dar, que o status que você tem lá na sua empresa não consegue te dar, porque milagre só pode vir do alto. E Deus está dizendo hoje: a fórmula para alcançar o seu milagre é uma: obedeça, 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 porque obediência é uma fonte que gera milagre. O milagre que você tanto espera e precisa está logo após da sua obediência. Primeiro, obediência é uma chave que abre portas. Segundo, obediência é uma fonte que gera milagre. Terceiro, obediência é um imã que atrai as bênçãos do Senhor. Lucas capítulo 5, tem a história ali da pesca maravilhosa. E o texto vai dizer que Pedro, você conhece Pedro, um pescador experiente, o mais velho dos discípulos, experimentado em pesca, já tinha desistido. Por quê? Pescador experiente, pescou a noite toda, ou melhor, tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. Lançava a rede, puxava e não vinha nada. Lançava a rede, puxava e não vinha nada. Até que Pedro decidiu parar, desistir, até que chega alguém chamado Jesus, o Messias, Filho de Deus, o Hamashia, o poderoso. Jesus chega, aleluia, chega no ambiente. Quando Jesus chega no ambiente, pode esperar, algo extraordinário vai acontecer. Jesus chega, pega emprestado o barco de Pedro e prega para a multidão. E logo após ele diz para Pedro: Pedro, toma a rede e vai até o mar alto. Eu imagino Pedro, impulsivo como era, sanguíneo como ele era, mas quem sabe de pesca aqui sou eu. Eu pesquei a noite toda, tentei pescar a noite inteira, não consegui pegar nada, e você chega, Senhor, e manda eu pescar. E quando Pedro está no meio do mar, Jesus fala: joga a rede do lado direito. Pedro imagina com os pensamentos: já que ele está falando, vou jogar. Pedro decide obedecer. Está escrito: pela tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou obedecer aquilo que Jesus está falando. E quando Pedro joga a rede, senhoras e senhores, era tanto peixe, mas tanto peixe,
que a rede quase que se rompe. Precisou pegar ajuda com outros barcos, chamar outros barqueiros de tanto peixe que era. E ali Pedro pôde ver que a obediência ao Senhor é um imã que atrai as bênçãos de Deus para nós. Talvez você esteja vivendo hoje alguma situação na sua vida que você pensa, mas eu sou especialista nisso. Nisso eu tenho experiência. Eu sou expert, só que não tem funcionado. Você tem tentado e não tem funcionado. Você tem tentado e não tem acontecido. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu sei a fórmula, eu sei o segredo. Obedece a minha palavra, obedece a minha direção, obedece os meus preceitos, porque a tua obediência, eu vou transformar ela num imã que vai atrair até você aquilo que a tua experiência não conseguiu, aquilo que a tua expertise não conseguiu, porque a obediência, ela é um imã que atrai as bênçãos do Senhor. Você crê nisso? Fique de pé, igreja. As circunstâncias às vezes vão te pedir que não, vão tentar te influenciar que não, mas você está aprendendo nesta manhã que independente das circunstâncias, o que o céu espera de nós é uma obediência plena ao Senhor. Obediência plena ao Senhor. Pastor, é fácil obedecer a Deus? Pastor, vai ser fácil eu me dispor a obedecer a Deus? Eu não posso ser leviano nessa resposta, eu não posso ser negligente nessa resposta, eu preciso ser sincero com você e com a igreja do Senhor. Obedecer a Deus às vezes não vai ser fácil. Obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a direção de Deus, obedecer a vontade de Deus, não vai ser fácil. Obedecer a Deus às vezes vai doer. Obedecer a Deus às vezes vai machucar, vai ferir. Pastor, por quê? Vai doer, vai machucar e vai ferir. Porque às vezes Deus vai requerer de nós aquilo que Ele não requereu de outro. Às vezes Deus vai fazer uma exigência a você que Ele não fez do outro. E às vezes aquilo que Deus exige de nós é que alguma coisa, pessoa, atitude, comportamento seja arrancado da nossa vida. Só que na nossa visão são coisas, pessoas, atitudes e comportamentos que nós não queremos arrancar da nossa vida. Então, para obedecer, vai doer. Para obedecer, vai machucar. Para obedecer, vai sangrar. Mas a boa notícia é que todo ato de obediência a Deus é recompensado. Aos olhos de Deus, aos olhos do Eterno, a nossa obediência a Ele é inegociável. E por ser inegociável, ela é completamente recompensável. A nossa obediência a Deus é uma chave que abre porta. A nossa obediência a Deus é uma fonte que gera milagre. A nossa obediência a Deus é um imã que atrai as bênçãos do alto. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração.